Foi aqui que pediram um plano de estudos eficiente para finalmente chegar na fluência do inglês? Então se prepare que esse conteúdo em forma de presente chegou! Vem comigo depois da vinheta! Fala protagonista, meu nome é Luciane e se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer! Eu sou mentora de inglês aqui na Raise e é um prazer estar com você nesse vídeo que, como eu falei, é como se fosse um presente. É tudo que você precisa para ter mais alta performance nos seus estudos. Tenho certeza que você vai concordar comigo quando chegar no final do vídeo e eu vou te dar ótimos motivos para você se inscrever no canal e acompanhar todos os vídeos que a gente faz para te apoiar nesses desafios, que eu sei que são vários, já passei por isso na jornada aí rumo à fluência do inglês. Então bora lá pro conteúdo! Esse é um vídeo 100% prático, é um vídeo mão na massa mesmo, eu vou estar aqui ó, operando, fazendo e você também. Então pausa o vídeo agora, se você não tá com papel e caneta, vai lá pegar, ou se você for mais tecnológico que nem eu, pode abrir o Word, uma planilha aí, que eu vou te ensinar tudinho, gente. O passo a passo, a gente nunca fez isso aqui no canal, e eu vou ensinar, sem esconder o jogo, o que eu ensino para os meus mentorados. Eu vou montar com você o plano de estudos, colocar para você a nossa visão, o que você tem que fazer cada dia, vou te ajudar a fazer a sua agenda, e ainda, eu vou te liberar o primeiro módulo das trilhas trabalho e viagem, nos níveis A1, A2 e B1, B2. Se você não sabe qual é o seu nível de inglês, tem um vídeo, uma série de vídeos lá no nosso IGTV no Instagram. Então se você não segue a gente no Instagram ainda, o que você está esperando? Porque lá o papo é ainda mais pessoal, a gente consegue trocar ideias, eu consigo te ajudar de uma maneira muito mais efetiva. Tem lives e tudo mais. E naquele vídeo eu falo sobre os níveis de inglês, como você identificar em qual nível você tá. E aí você vai conseguir baixar aqui o material, o roteiro específico para você. Então vamos lá para o nosso roteiro de estudos. Esse nome, roteiro, a gente usa não só para estudos também. Eu sou uma pessoa que, como vocês podem ver, eu amo viajar. Viajar é assim a minha paixão, eu amo mesmo, eu fico muito elétrica quando tem uma viagem. E quando eu vou viajar para algum lugar que normalmente eu não conheço, o que eu faço? Eu sempre procuro roteiros na internet. Roteiro de um dia em tal lugar, roteiro de 5 dias em tal lugar. Por que eu faço isso? Para que eu possa ganhar tempo, eu já posso ali filtrar tudo que tem de melhor na cidade e aí depois eu estudo um pouco mais sobre aqueles lugares que a pessoa recomendou. Eu tento seguir blogs de viagem, ver a opinião das pessoas sobre os locais. Mas percebe o que eu faço? Eu digito assim no Google, ó, roteiro de 5 dias em Londres. Falar em Londres, a gente tem intercâmbio para Londres. Se você não sabe, fique sabendo agora, 2023 está chegando e a gente vai chegar lá. Então se você tem o sonho de conhecer Londres, quem sabe você não pode ir com a gente. Mas ó, quando você digita lá na internet, você digita assim, roteiro para Londres. Você precisa ter o quê? O destino. Sim, o destino. Você precisa ter onde você vai. Senão, como que você vai achar o melhor roteiro na internet? Como que você vai achar os relatos dos blogs? E aí, essa mesma analogia a gente pode usar para os estudos de inglês. O maior erro de todo estudante, quando vai montar um roteiro de estudos ou pegar pronto na internet, é focar no inglês como se o inglês fosse o destino. É a mesma coisa do que você digitar assim no Google. Roteiro de 5 dias de avião. Mas pra onde? O roteiro é o meio, gente. Pelo menos é isso que a gente defende aqui na Raise, que o inglês ele é o meio, a ponte mesmo que vai ligar o seu sonho à realidade. É o meio, é o veículo que vai te levar para o seu destino final. Mas se você não tiver aonde você quer chegar, o que adianta você ficar estudando inglês e não saber para que usar? Então, esse é um erro muito comum. Às vezes ficar procurando roteiros e mais roteiros, planos e mais planos aqui na internet, só focando na questão de conteúdo de inglês, mas não ter muito claro para você o que você vai fazer com essa competência. Lembra que o inglês, que é o que a gente sempre fala aqui, ele é o idioma para você usar em diferentes situações. E
quando eu falo isso, às vezes pode ser que tenha muita gente que pense assim, ah, mas eu não tenho um objetivo final com o inglês, tipo, propósito, sabe? Ai, o propósito da minha vida. Gente, é porque você tá pensando muito amplo, tipo assim, eu viajar pra Londres, vamos criar mini objetivozinhos, né? Um passeio aí da minha cidade ou na cidade vizinha. Entende? Quando você tem assim, micro objetivos, fica mais fácil até de você controlar essa ansiedade que dá mesmo quando a gente está aprendendo. Então, de repente, o seu objetivo pode ser ver a série que você está vendo dublada, legendada, ou a série que você está vendo legendada, sem legenda. É um objetivo, ele é atingível, certo? Ali você consegue medir, poxa, hoje eu não entendo, de 0 a 10, quanto que eu entendo o que está sendo falado? Amanhã eu entendo um pouco mais. Percebe? Quando você tem essa clareza realmente de onde você vai chegar, dá muito mais motivação. Então, esse é o primeiro erro que normalmente os estudantes cometem e eu não quero que você cometa. O segundo erro de quem está montando o planejamento de estudos ou pega pronto na internet é que muitos dos roteiros de estudos, eles estão focados bastante em teoria e prática. Tem vários roteiros excelentes, recomendo até que você pegue inspirações de exercícios para praticar, para falar, mas o erro tá em não considerar análise e reflexão. É a mesma coisa você com outro objetivo da sua vida, por exemplo, emagrecer. Aí você tá comendo certo, se privando aí das festinhas, do churrasco, do docinho e fazendo exercício, cortando todo dia lá, no pain again, mas você nunca vai na balança, você não vai na nutricionista. Como que você sabe se o seu esforço está gerando resultado? Então, não cometa esse erro de só comer certo e fazer exercício físico sem medir. Você precisa medir. É bem aquela frase, quem não mede não evolui. No inglês é a mesma coisa. Se você só estudar e praticar, você não sabe se você está andando com seu objetivo aí ou se você está parado. Então meça e reflita. De repente você vai medindo e chegar à conclusão que aquela estratégia não é melhor. Aí você consegue ir adaptando. O ponto não é errar rápido. Essa é aí a premissa básica de qualquer negócio, erre, mas erre rápido. E quando a gente fala de aprendizado de inglês, vale a mesma teoria. Então, sim, tente diferentes estratégias, tente diferentes maneiras para que você possa fazer menos esforço e ter mais resultado. Então, tendo isso em mente, você sabendo que você tem que considerar esse dia de análise, essa reflexão no seu roteiro de estudos, eu vou te falar como que a gente recomenda os nossos mentorados a montarem. Sim, porque a gente ensina eles a montarem aqui. Não é simplesmente um lugar que você chega, já tem pronto, fica ali, 5 anos para aprender inglês. Muito obrigada, vizinho! Você concorda comigo? Porque o mais desafiante não é você chegar na fluência. Chegar na fluência é um desafio mesmo. Hoje eu vou gravar esse vídeo, O mais desafiante não é você chegar na fluência. Chegar na fluência é um desafio mesmo, são várias pedras no meio do caminho, mas o mais desafiante é você manter. Por isso que a gente não só dá o peixe, a gente ensina a pescar. E é isso que eu também vou te ensinar nesse vídeo. Você não vai sair daqui somente com um roteiro, um plano de 21 dias para atingir a fluência. Você vai sair daqui começando a pensar diferente e tendo mais poder para você criar os próximos 21, 21 e 21. Então vamos lá! Um bom plano de estudos, ele tem que ter, que nem eu falei, o dia de análise, de reflexão. Em questão de conteúdo, tá? O que é recomendado, o que eu recomendo para os mentorados? Você trabalhar de 4 a 5 conteúdos no mês, tá? 1 por semana, tá? Mas um só, por quê? A gente já falou aqui no canal que o nosso cérebro não tem a capacidade de fixar tudo que a gente aprende. Então, se você quiser dar um passo maior que a perna, aprender 4, 5 conteúdos na mesma semana, é um esforço que não é inteligente. Você não vai absorver e nada adianta.
E aí, dentro desses 5 conteúdos, existe aí alguns critérios, tá? Então já anota aí. Todo mês, o seu plano de estudos tem que ter um verbo, tá bom? Senão você não forma frases. Um acessório, que a gente chama aqui na Raise, que é como se fosse palavrinhas que vão te ajudar a linkar as frases, preposições, artigos, conexões e vocabulário. Você tendo isso, você forma frases, perguntas, negativas e começa de fato a se comunicar em inglês e a entender o que é falado. Então, um bom plano de estudos mensal aí, ele tem que ter esses tipos de conteúdo. Tenha sempre isso em mente. E aí eu recomendo que você sempre comece pelo verbo, tá? O verbo é o que manda ali, porque você tendo o verbo já no começo do mês, o que você for aprendendo, você vai ter que fazer mais frases e vai reforçando aquele verbo. Um exemplo, simple present, ok? E aí os outros conteúdos são possessive pronoun, my, your, his, de repente uma preposition, in, on, yet e um vocabulário de lugar, tá? Então, quando você, ou rotina diária, quando você for estudar preposition, você vai ter que fazer frase de novo, usando simple present. Quando você for estudar vocabulário de rotina diária, você vai ter que fazer frase de novo usando o simple present. Então, tendo o verbo na cabeça, você tem ele assim como guia. E o mês inteiro você vai viver inglês. Você vai assistir filme, ouvir música e tentar identificando esse verbo, tá? Essa é a nossa recomendação. Aqui na descrição tem um plano de ação, que nem eu falei que eu ia liberar para você, do módulo, né? Que é o primeiro módulo de cada trilha. Então você já vai ter aí, se você é nível básico, é um plano de ação para você saber fazer uma apresentação pessoal. Lúcia, eu sou nível intermediário. Você também tem que fazer apresentação pessoal, profissional, não tem? Então tem os conteúdos que você tem que estudar. E nível avançado? Também tem para você. Então eu nem vou ocupar muito tempo desse vídeo nisso, porque se você baixar, tem o PDF ali com os nossos vídeos já linkados. Óbvio que você pode procurar, tá livre aí, procurar em outros canais, mas você já tem um plano, 21 dias. Por que coloquei 21? Porque a gente considera aí, ó, cada 5 dias você vai estudar, né, um conteúdo. E aí no último dia você faz aí um resumão de tudo, tá bom? Então é bem importante você ter isso dos vocabulários. Só que não paramos por aqui nesse vídeo. Eu não quero vir aqui e só te dar os conteúdos. O mais importante desse vídeo pra mim é te ensinar a ter rotina com o inglês, a ter disciplina. Então eu vou operar agora e você também. Eu vou mostrar na ferramenta da Raise, vou abrir a tela aqui e você vai, se você não tem a ferramenta, fazer no seu caderno. Ou você pode baixar a ferramenta também para já começar a operar junto comigo. Eu vou mostrar como que você tem que alocar na sua semana de maneira estratégica e específica os conteúdos e cada um dos passos que eu comentei, analisar e refletir. E aí você vai conseguir enxergar finalmente que sim, o inglês pode fazer parte da sua rotina, que é o que a gente defende aqui. A nossa especialidade dentro do ensino da língua inglesa é a questão da produtividade e da gestão de tempo. Então, somos especialistas nisso. Todos os nossos produtos, eles giram em torno disso, de te dar mais poder, mais autonomia, de te ensinar a ter essa cabeça estratégica, a medir, a evoluir. Então, agora é a parte mais importante desse vídeo. Bora lá? Então, vamos lá. Se você tem a ferramenta, se você é mentorado da Raise e tem a ferramenta, você vai vir aqui no Step 1, tá? Que é Planning, planejamento e Report. Dá um report do que você fez e o que não fez. Ou seja, falar para a ferramenta, feito, não feito, feito, não feito. Se você não tem a ferramenta, você pode fazer a mesma coisa num papel de pão. Como assim? Pega um caderninho, sabe? Um caderninho mesmo, assim, ó. Papel em branco e tudo mais. E aí você cria uma planilhinha, cria uma tabelinha para você ter esse controle, tá? Então, o que tem que ter na sua semana? O que você tem que planejar? Você tem que planejar qual dia você vai sentar e organizar, distribuir as tarefas entre dias, horários e duração, tá? Para ficar bem organizadinho. Então, o meu dia, por exemplo, é domingo.
Então, eu venho aqui na coluna F, para quem tem a ferramenta. Se você não tem, só escreve domingo, planejamento. Então, eu venho aqui, eu já seleciono, né? Eu faço isso normalmente à noite, tipo umas 20 horas, e eu fico uma meia hora fazendo isso, tá? Então, tempo e duração. Eu adoro consumir a teoria em vídeo, tá? Então, você tem que ter também como que você vai consumir essa teoria. Vai ser em vídeo? Vai ser em artigo? Ai, não sei, pode ser os dois? Pode testar? Planeje uma por semana e mude cada semana, e aí você vai validando. Ai, assim eu aprendi melhor, assim foi melhor dessa maneira. Aí vai entrar no passo da reflexão, tá? Eu já me conheço, eu sei que ou eu vejo o vídeo ou eu ouço. Eu nunca leio o artigo do que eu tô estudando. Bem difícil. Então, normalmente eu gosto de estudar nas terças. Então, eu vou colocar aqui teoria, Tuesday, e cedinho, 7 horas da manhã. E também eu fico uma meia hora assistindo o vídeo, tá? Os vídeos têm normalmente 15 minutos, o que a gente disponibiliza aqui da ferramenta. Mas você pode assistir vários vídeos no YouTube do mesmo tema. Lembra que é um tema por semana. Depois, resumir. Eu já gosto de resumir logo depois que eu estudo. Se você gosta de estudar num dia e depois resumir, vem aqui. Eu vou colocar Tuesday também para resumir, tá? Tente também diferentes maneiras de resumir para você ir se conhecendo. E aí aqui eu vou colocar 7h30, né? Se foi 7, 7h30. Meia horinha eu também já mato meu resumo. Aí eu gosto de fazer exercício no dia seguinte ou às vezes na quinta. Eu gosto de ter um dia de espaçamento para ver o quanto que eu lembro. Na ferramenta já tem exercício pré-programado para você fazer, mas se você não tem ela, você pode fazer procurando no Google. Aí tenta aí, exercícios do Simple Present, exercícios do Simple Past, e assim vai, tá? Então você vem aqui, você vai pegar To Make Exercise, e eu gosto de fazer na quinta, que nem eu falei. Então Thursday, também de manhãzinha, que para mim é o melhor horário. Opa! Vem aqui Thursday, fico meia hora também, e aí eu já escrevo. Você não tem a ferramenta, vai fazer no papel de pão, vai fazer ali escrito, não tem problema. Depois, procurarem refazer o roteiro do vídeo, tá? É importante que você não só faça lá o quiz para entender o que você validou, mas tenha um dia para refazer. Eu vou refazer esse roteiro do vídeo, eu gosto de fazer na sexta, que aí já terminou a semana, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar. Também de manhã. Vocês sempre vão me ver estudando de manhã. Então, legal. Aí, você vai confrontar, né? Você vai ver se o que você estudou, você conseguiu aplicar, tá? Aí, você pode até planejar um dia separado. Tem aqui, se você quiser, um dia separado para ver os exercícios, os erros. Eu já faço tudo junto, já corrijo. E o dia de análise do roteiro, tá? Ele é importante. Tá aqui, ó, análise. Então, você vem aqui, de repente, eu gosto de fazer na sexta, junto com refazer o roteiro. Eu refaço o roteiro e eu valido a teoria com o que eu apliquei. Também de manhã, a mesma coisa. Refletir eu gosto no domingo. Eu gosto de refletir um pouquinho antes de fazer o planejamento, tipo 7h30. Então, eu venho aqui Sunday, tá? E 7h30 da noite é o dia que eu vou refletir. 30 minutinhos já me basta. Pronto, tá planejada. Se você tem a ferramenta, ele já vai colocar aqui para você. Olha que lindo. Olha que lindo, é só vir aqui e falar feito, não feito, feito, não feito. E esse feito, não feito, você pode fazer de novo no papel de pão. Mas tenha este controle, tá? É bem importante. E aí, você tem que ter em mente que o seu planejamento pode ser diferente da sua execução, né? Então, como que você vai fazer? Vamos supor que você planejou aqui, que nem eu coloquei, que na terça às 7 eu ia estudar. Mas aconteceu imprevisto, eu estudei 8 horas da noite. Aí eu vou vir aqui e vou pôr 8 horas da noite e vou colocar feito. Se foi no dia seguinte, se eu não fiz na terça, eu fiz na quarta, aí eu vou deixar do jeito que tava, tá? Isso é bem importante. E coloco not done, mas na quarta eu coloco o que eu fiz. Eu fiz quarta, 7 da manhã. E vou colocar aqui 30 minutinhos também e feito. Mesma coisa se você está fazendo no caderno.
tenha claro quando que era para ser feito e quando foi executado, tá bom? Na ferramenta da Raise, por que é legal você fazer aqui se você tem ela? Por essa maravilha que é você ter acesso ao relatório, né? Aqui não tá porque esse aqui é só de um teste, mas aqui você consegue visualizar quanto por cento, aqui ele entra a porcentagem, você evoluiu cada dia, né? Se você tinha 5 tarefas para fazer, você só fez 3, quantos por cento você evoluiu? Não, você foi produtivo. Então, se eu fiz mais do que o esperado, você pode adicionar coisa lá. Ou eu fiz abaixo do esperado, ou eu fiz exatamente o que eu esperei que eu ia fazer. E você tem a mensuração de quantas palavras você aprendeu, de quantas frases você está errando, de quantas fases você está acertando. Gente, isso aqui é o exame laboratorial. Isso aqui é o que vai fazer você evoluir. Não tem como você não evoluir se você não consegue enxergar os resultados, você não consegue ver os quilos perdendo na balança. Aqui é a sua balança. Mas para isso tem que planejar ali, tá? É bem importante. E aí, tem que ter o dia de analisar e refletir, né? Os números estão baixos, os números estão altos, o que eu vou fazer? Bom, então isso é bem importante aqui. Quais são as perguntas de reflexão que você tem que fazer todo dia e toda semana? Todo dia, o ideal é que você anote. Anota o que você dá para aquele dia em relação aos seus estudos e uma palavra. Qual palavra define? Putz, fui corajoso, fui determinado, fui resiliente. Não, hoje eu vacilei, fui procrastinador, hoje eu não estava motivado. Uma palavra que te represente, tá? Se quiser colocar essa palavra em inglês, melhor ainda. Para depois você conseguir mensurar como foi aquela sua semana, tá bom? Então, todo dia anota no caderninho. Na ferramenta da Raise você pode fazer isso lá também, mas anota isso, tem isso em mente. Na semana, você vai parar e se perguntar, o que atrapalhou a minha semana? Não contei com aquele imprevisto. Putz, acabei ficando doente. Ai, tive que ajudar fulano, ciclano, beltrano. Então, coloca. Olhe analiticamente ali, seja realista, o que atrapalhou aquela sua semana. Depois, aqui ó, o que você vai começar a fazer? O que você vai começar a fazer para a semana seguinte, baseado na semana anterior? Qual estratégia diferente que você tem que mudar? Por qual canal de aprendizado você estudou e funcionou? Foi por vídeo? Legal, funcionou? Ou temos que mudar? Não foi tão bom comparado àquela semana que você fez leitura. Tem que voltar para a leitura. Por que você decide dar parabéns? Ok, teve coisas que aconteceu, mas alguma coisa foi bom, né? Arruma alguma coisa para você dar parabéns. Nem que você seja, eu não desisti. E a última pergunta, você conseguiu aplicar o conteúdo da semana no seu dia a dia? Conseguiu identificar em música? Conseguiu usar numa reunião? Conseguiu usar nos fóruns de conversação gratuito que a gente tem toda semana aqui para você praticar o conteúdo que aprende? Conseguiu? Então, essas perguntinhas são aqui 5 perguntinhas. De novo, põe aí na tela, editor. O que atrapalhou para realizar as tarefas? O que você precisa começar a fazer? Por qual canal de aprendizado você estudou essa semana e se vai continuar? Pelo que você se dá parabéns? E você conseguiu aplicar, identificar o conteúdo da semana no seu dia a dia? Eu tenho certeza que se você fizer essas perguntas toda semana, você vai evoluir no seu processo de aprendizado e você vai chegar mais rápido na fluência do inglês. Então, um resumão de tudo que a gente falou nesse vídeo. Primeira coisa, tenha aonde você quer chegar. Não adianta roteiro de estudos, plano de estudos, se você não sabe o que vai fazer com o inglês. Inglês é a ponte para quê na sua vida? É para ver a série, é para ver o filme? Segundo, tenha momentos da semana para analisar e refletir. Não saia só estudando e praticando. Terceiro, todo plano de estudos bem feito tem que ter verbos, vocabulário e complementos da frase, acessórios que nem a gente chama aqui. E quarto, meça, traqueie, tá? Planeje, coloque horário, coloque duração, tenha agenda, tenha rotina. Muitas vezes o planejamento não vai bater com a prática,
mas é a sua resiliência em continuar, apesar dos desafios, que vai fazer você chegar na fluência do inglês. Eu de verdade espero que você tenha aproveitado esse presente que é esse vídeo. Eu gostaria de ter tido esse vídeo quando eu estava estudando inglês. Com certeza eu não demoraria 8 anos. E é o que eu vejo os nossos mentorados fazendo em apenas 1 ano. Saindo do ponto A e chegando a objetivos audaciosos com o inglês. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal e ativa as notificações.